que os corações estejam acoplados a receber a tua palavra, Pai. Que a gente saia diferente, transformado, renovado, Senhor. Se precisar de libertação, que seja de uma palavra de renovo hoje, que a nossa semana seja abundante através dessa palavra, Pai. Porque Tu conheces o coração do Teu Filho, Senhor. Tu conheces, Pai, que Ele vai trazer nessa noite. Essa palavra linda de Ti, Pai, para tocar nossos corações, Pai. Uma unção nova, Senhor. Uma unção de renovo. Que o Senhor tenha nós como amigo, Pai. E nós estamos aqui te dando o melhor. Estamos fazendo o melhor, Pai. Mas hoje, Pai, nós te pedimos uma bênção sobrenatural na vida do Leonardo. Capacita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa nessa noite. E usa, Pai, teu servo. Em toda a independência, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz. Sempre muito alegre vir aqui. Vivendo a transformação. Irmãos, é muito interessante isso, muito legal, porque ser transformado faz parte da vida do cristão. É algo que nós precisamos do início da conversão até o final, quando Jesus voltar. E eu quero falar sobre esses 3 processos de transformação, na verdade 3 momentos em que nós vivemos essa transformação. O primeiro, que é aceitar Jesus e ser batizado. O segundo é parecer-se com Cristo. Então cada dia se renovar, renovação da mente, para que a gente pareça cada vez mais com Jesus, então ir se transformando. E a última transformação, que é a transformação do nosso corpo, que vai acontecer quando Jesus vir e nós formos ressuscitados, aqueles que já morreram, e os que não forem, terão um corpo transformado ali naquele momento. E isso é magnífico. Então nós podemos ver que desde o primeiro momento que você aceita Jesus, a sua vida com Cristo, e quando Cristo voltar, são pautados, e a base é a transformação, a renovação da nossa mente, da nossa vida. E antes da gente entrar nisso, nesses 3 pontos que eu quero falar, me chama muita atenção, nós não vamos abrir, mas a iniciação do ministério de Jesus se dá com um milagre. Que milagre foi esse? E isso que ele fez lá? O ministério de Jesus começa com transformação. E esse, por mais que a gente talvez considere os outros, vou deixar eu já apertei aqui, vai dar, valeu. Por mais que a gente considere outros milagres, eles têm uma importância fundamental, essa parte da transformação. Por que isso? Se você for ver, está lá em João capítulo 2, Jesus em momento nenhum, quando ele está para transformar aquela água, ele coloca as mãos. Reparem nisso, se tiverem a oportunidade de ler novamente, Jesus em momento nenhum ele coloca as mãos, ele dá uma fala diretamente para transformar. Ele faz assim. Acho que agora vai melhor. Jesus ele não, voltando, Jesus ele não coloca a mão, ele não dá uma ordem direta, transforma em água em vinho. Ele faz o processo, ele pega aqui, põe ali, coloca ali, e a água se transforma automaticamente, sem uma imposição, sem nada, uma ordem direta. Isso é muito interessante. Por quê? Nós estamos em 2022 anos depois, até hoje ninguém, nenhum cientista, ninguém no mundo, com toda a tecnologia, conseguiu transformar um elemento em outra coisa. Ninguém conseguiu até hoje transformar uma molécula, alterar, que forme um novo elemento. E a busca para isso não foi pequena. Se vocês forem ver lá, os estudiosos têm muito tempo tentado criar ouro. E para criar ouro precisa transformar um elemento. E até hoje não foi descoberto. E o que eu quero dizer com tudo isso? O que para nós é impossível
impossível de acontecer, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, Jesus fez sem nenhum esforço. Que para nós é impossível, para Jesus foi assim. Ele não precisou falar, impor nada. Fez. Ele inicia o ministério com transformação. E a nossa vida tem que ser transformada dia após dia. Quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, é aí que começa o processo de transformação. E é interessante que o batismo em si, nós tivemos um momento recente aqui, a Duda, né, Duda? Foi batizada, e eu chamo o filho, o Igor também. E sempre quando eu vejo, eu lembro do meu batismo, né? E eu lembro que, por mais que foi algo muito emocionante, que mexeu comigo, que eu lembro, não teve nenhum misticismo por trás disso. Não teve uma transformação imediata ali. O que teve foi, quando eu aceitei Jesus e o Espírito Santo entrou em mim, aí sim foi transformador. E é interessante falar isso porque eu nasci no Evangelho. Meus pais nasceram no Evangelho. Mas quando, mesmo eu nascendo, teve esse momento, eu lembro, eu era pequenininho, eu fui lá, levantei minha mão, quero aceitar Jesus. E isso me marcou muito. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui tem uma memória boa com isso também. Se vocês lembram desse momento, eu aceito Jesus. Isso, esse momento é transformador, porque a partir desse momento o Espírito Santo entra em nós. E aí nós somos consolados, Ele aponta os nossos pecados, faz com que a gente se transforme, dia após dia. E aí nós entramos nesse segundo processo, que é parecer-se com Cristo. Isso que nós vivemos naquele dia, que o Espírito Santo trouxe para nós, essa transformação, essa mudança, ela tem que acontecer e ocorrer todos os dias. Todos os dias você precisa ser mudado, transformado, precisa que o Espírito Santo fale com você. Porém, algumas coisas nos afastam de Cristo. O que vocês acham que pode nos afastar de Jesus? Exatamente. O pecado nos afasta de Cristo. O pecado nos não permite que a nossa vida seja transformada. O pecado é contra o que Jesus fez. Jesus nos dá liberdade. O pecado nos cativa. O pecado nos torna escravos. E existem pecados que nós não percebemos que fazemos. Existem pecados que nós deixamos para trás, nos ocultamos. E é sobre eles que eu quero tratar hoje. Então, abra seu coração. Esteja disposto a receber o que Cristo quer falar com você. Porque Ele quer transformar a sua vida. Esse mês está sendo falado isso. Transformação. Mas para você permitir, você precisa permitir a transformação. Não é algo que vai acontecer assim, como eu falei lá no batismo. É algo que você fala, eu quero, eu decido. E aí você começa a trabalhar para isso. Por isso que esse segundo processo que eu estou falando, o processo de parecer com Cristo, é tão importante quanto os demais. Vamos lá. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, na verdade nós vamos ler um capítulo inteiro. E para facilitar, eu não vou ler ele inteiro de cara, eu vou lendo algumas partes e a gente vai aos poucos conversando sobre ele, amém? Abra Josué, nós vamos ler o capítulo 7. Para aqueles que não têm a Bíblia, nós vamos colocar aí no projeção. E a partir do 1. Amém? O tema desse capítulo é os israelitas derrotados em Ai, que é o pecado de Acã. E lá diz assim, deixa eu ler aqui. E transgrediram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ago,
ao lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. 5. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Só até aqui. Então, o que nós conseguimos observar até aqui, nessa exposição? Deixa eu primeiro trazer o que estava acontecendo. Então, Josué tinha acabado de derrotar Jericó. E Jericó era uma cidade imensa, uma cidade com uma fortaleza, com muros muito altos. E para eles tiveram que usar de muita estratégia. Josué usou muita estratégia para conseguir vencer aquilo. E é uma grande vitória para o povo de Israel, porque aos olhos humanos era impossível. Só que a vitória veio sobre eles porque eles tinham Deus com eles. O Deus dos exércitos estavam lutando. Então, quando eles começaram e foram invadir Jericó, eles já tinham a vitória porque Deus estava com eles. E eles venceram aquilo, só que Deus deu alguns mandamentos e algumas orientações. E uma dessas orientações era que tudo que fosse pego nos espólios da guerra, tudo que fosse coletado, era para ser entregue para Deus. Era essa primeira vitória. Então todo o ouro, todo o tecido, todos aqueles mantimentos, o ouro era para ser derretido e tudo ia ir para o templo de Deus. Era para ser investido no templo. E ninguém podia pegar. Só que nós vemos nesse capítulo que Acã acabou pegando alguma coisa. E aqui é nesse momento que nós estamos. Quando eles vão até Ai para observar, eles veem aquela cidade pequena, poucas pessoas. E eles pensam assim, a gente acabou de derrotar Jericó, que era uma cidade imensa. Ai vai ser, facinho. Não vai ter dificuldade nenhuma em Ai. Então não precisa mandar todo mundo não. Vamos um pouquinho aqui, a gente faz um cerco ali, derrota eles e pronto. Eles subjugaram o inimigo deles. Eles falaram, esse inimigo aí vai ser fácil. Vamos dar moral para eles não, a gente consegue. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, o povo de Ai botou eles para correr. Essa é a verdade. E ainda conseguiu ferir eles. O que a gente pode ver com isso? Eles não deram conta do tamanho do inimigo. E eu pergunto, quem é o nosso inimigo hoje? Quem é o nosso inimigo? Me ajudem, quem é? Diabo, Satanás. Nosso inimigo não é Lula, não é Bolsonaro não, tá, irmãos? É Satanás. É com ele que nós precisamos lutar. E muitas vezes nós não tomamos conhecimento do nosso inimigo. Ou nós pensamos que ele não está muito preocupado com a gente, que as pequenas coisinhas que estão acontecendo ao nosso redor, não, isso aqui é pequeno, não, isso aqui não tem problema não. E a gente subjuga o nosso inimigo. E aí quando vai ver, dá conta, quando a corda é puxada, a gente está igual o povo que enfrentou Ai, correndo, fugindo. Então nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Precisamos ter noção que ele é forte, mas Deus é infinitamente mais forte. Só que nós estamos numa batalha, uma batalha espiritual, e é fundamental você conhecer o seu inimigo. É fundamental você entender as armas que ele está usando, para que a gente não caia em pequenas armadilhas, em coisas que parecem pequenas, como o povo de Israel achou que Jericó, que achou que Ai era pequena. Vamos continuar a leitura. Nós vamos ler do 6 ao 9. Então Josué rasgou as suas vestes
e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Está aqui. Irmãos, Josué é muito esperto. Ele foi um homem muito sábio. E ele sabia orar. Isso é muito interessante. E eu acho legal que em algumas versões, quando ele vai ler, ele está falando soberano Deus. A Bíblia do irmão está assim, soberano Deus? Vê aí, de quem que está? Lá no 6. Tem alguém com essa versão? Ah, e a Renatufa, a minha está assim. Soberano Deus. E eu confesso que quando eu estava lendo isso, eu lembrei muito da irmã Elaine. A gente teve uma conversa sobre saber orar, e a irmã Elaine, todas as orações dela, ela começa: soberano Deus. Não, irmã, está no caminho certo. Tá vendo? Ele orava desse jeito: soberano Deus. Ele tem Josué tem uma expertise em falar com Deus. Ele tinha vários motivos e várias coisas, mas ele sabia o que ia tocar o coração de Deus. Porque ele chega e fala assim: Deus, se nós perdermos, o que está em jogo é o seu nome, é a tua graça. O que nós vamos falar para os nossos inimigos? Se o teu povo perecer, se o teu povo perder, é a tua graça que está em jogo. E aí Deus, a gente vai ver na continuação que Deus fala: eita, verdade, deixa eu me posicionar aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos saber como falar com Deus, como pedir com Ele. E eu ia falar justamente o que o pastor falou. A nossa vida de transformação, ela precisa ser uma vida em que glorifique o nome de Deus. E o pastor, ele, de fato, na última reunião, ele nos perguntou: o que você fez essa semana que glorificou o nome de Deus? E a gente começou a dar alguns exemplos, todo mundo falou alguma coisa que tinha feito, e eu quero replicar isso. O que você fez hoje que glorificou o nome de Deus? Qual foi a sua atitude hoje que glorificou o nome de Deus? Nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Um bom motivo de oração e uma boa fala com Deus é quando você acordar pela manhã e falar: Deus, o que eu vou fazer hoje para glorificar o teu nome? Isso é um princípio de uma transformação, porque quando você anda com esse pensamento: eu preciso glorificar o nome de Deus, eu preciso glorificar o nome de Deus hoje, as suas atitudes são mudadas, você trata as pessoas de uma forma diferente, porque você sabe que o que você falar, ou a sua atitude, ela tem que ser para glorificar o nome de Deus e não envergonhá-lo. Então, se você acordar todo dia nesse espírito: eu preciso glorificar o nome do meu Deus, a sua vida vai ser diferente. Porque muitos pregadores por aí, eles dizem que o ponto fraco de Deus somos nós. Não é, não. O ponto fraco de Deus não é Deus. Deus não tem ponto fraco. Mas a glória dele não é dividida com ninguém. A glória de Deus nunca é rebaixada. Então, quando você apresenta sua oração e fala: Deus, o que eu faço para te glorificar? Eu tenho certeza que Deus vai te responder. Se você está diante de uma decisão, precisa tomar e falar: Deus, qual é a decisão? O que eu preciso fazer nessa situação para glorificar o teu nome? Como no meu emprego eu posso glorificar o teu nome? E meu irmão, se o teu emprego não estiver glorificando o nome de Deus, Ele vai te tirar de lá. Se na tua faculdade, na tua escola, no lugar onde você está, você não estiver glorificando o nome de Deus e apresentar para Ele, pode ter certeza disso,
Ele vai te tirar de lá. E aí é transformação. Você vai estar vivendo a transformação. Quebrando seu coração para isso, meu irmão. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Todos os dias você precisa glorificar o nome de Deus. Josué ele faz isso. Ele questiona: se nós perdermos, o teu nome não será glorificado. E vamos ver o que Deus fala. Vamos ler o 10. Do 10 ao 13, Igor, por favor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anatema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anatema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dizei: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor Deus de Israel, desculpa. Anatema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anatema do meio de vós. Até aqui. Então eles entendem que existe um pecado, existe algo que foi feito que está tirando a presença de Deus no meio daquele povo. Deus ele se revela para Josué naquele momento. E olha que interessante, nós que estamos lendo a história 2000 anos depois, nós sabemos que o pecador aqui foi Acã. Foi Acã quem errou. Mas quando Deus vai falar para Josué, deixa eu achar aqui, só para ficar mais fácil. 10. No 11, coloca o 11 aí repetindo, por favor. Olha como Deus revela: Israel pecou. Isso é muito interessante, porque nós sabemos que foi Acã, um único homem. Mas quando Deus vai se revelar, ele fala: toda Israel pecou. E ele dá detalhes. O anatema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Deus acaba detalhando: pegaram algo, roubaram algo do povo, algo que era meu, algo que era para mim, e está escondido. Quando a gente vamos ver essa versão, tá? Mas quando nós vamos ver a versão em hebraico, que você pega, você vê detalhadamente. Ele fala: está debaixo da bagagem, em tal lugar, em tal lugar. Deus dá detalhes sobre o que aconteceu. Mas quando ele não usa o nome da pessoa, ele não fala assim: foi Acã. Ele fala: Israel pecou. E nós precisamos nos atentar a isso, porque nós não falamos vários domingos que nós somos um corpo, que nós somos um. Se nós somos um, se nós somos um corpo, quando o meu dedinho está doendo, o corpo todo sente. Quando nós somos um corpo unidos, e você pisou numa pedra bem pequenininha, e você vai andar, você acaba mancando, que o termo é caudicando. Olha que coisa aí, caudicando. Você acaba mancando, por causa de uma pedrinha pequenininha que está lá no pé, assim, bem, sabe? Você acaba mancando. E aí eu vou pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado, mas não vale olhar para o seu familiar. Vira para um outro irmão aí. Olha para ele. Ele faz parte do seu corpo. Olha aí. Está vendo essa pessoa? Ela faz parte do seu corpo. Se essa pessoa está ferida, por que você não ajuda? Se a pessoa não está bem, por que a gente não toma as dores? Se eu estou mal, por que eu não
não pedir ajuda? Por que eu guardo para mim? Se nós somos um corpo. Meu irmão, quando um peca, quando um erra, todos nós sofremos. Quando um de nós aqui não está alinhado, não está com vestes brancas, a igreja não se transforma. Nós somos um. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos juntos lutar contra o nosso inimigo, que é Satanás. Como que a gente consegue conviver sem isso? Graças a Deus nós estamos nos transformando, estamos ficando cada vez mais unidos. Nós precisamos de mais. Demais. Nós temos um momento nosso de oração em que nós pedimos na quinta-feira, nós oramos uns pelos outros. E eu vejo assim, é muito interessante que a maioria dos pedidos, eles são para as pessoas terceiras, né? Nós temos orado muito pelos de fora, e amém, vamos orar sim. Mas nós quase não expomos as nossas intimidades. Dificilmente nós estamos orando pelos outros por coisas individuais. Nós estamos bons e afiados para tratar os outros, mas e nós? E o nosso corpo? Eu queria muito fazer uma pregação quando você vai falando essas coisas, a pessoa fica para baixo, fica reflexivo, mas faz parte da transformação. Faz parte. Amém. Estou aqui, Deus. Eis-me aqui. Nós precisamos um dos outros, irmãos. Precisamos nos ser tratados. Para que o povo de Deus, a igreja, passe pela transformação. Para que a igreja seja renovada. Para que a igreja cresça em Cristo. Para que nesse lugar a glória de Deus seja estabelecida. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos tratar, amar mais uns aos outros. Nós precisamos expor as nossas intimidades para o nosso corpo. Nós não podemos nos esconder e deixar pecados ocultos entre nós. A igreja precisa ser tratada, transformada, renovada. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Israel se fizeram condenado. Já não serei mais convosco, se não eliminarem do vosso meio o que foi roubado. Nós precisamos eliminar os nossos pecados. Nós precisamos eliminar o que nos afasta de Cristo. Vamos continuar a leitura do 14 ao 18. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomou se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomará se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomará se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com um anatema será queimado com fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Próximo. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraides, e fazendo chegar a família dos Zeraides, homem por homem foi tomado. Foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Isaac, filho de Zera, da tribo de Judá. Até aqui. Então, como eu falei, Deus, Ele deu detalhes sobre o crime que foi feito, sobre o pecado que foi cometido, sobre o roubo. Ele falou: está escondido, está separado, pode estar em tal lugar. Ele deu os detalhes certinho, mas Ele não quis falar quem foi diretamente. E Ele sabia, certo? Os teólogos falam que foi lançado à sorte as 12 tribos, e nessa época eles acreditavam que a sorte era a vontade de Deus.
E não é à toa que deu certo. Mas o que eu vejo com isso? Por que Deus fez dessa forma? Por que Deus não quis revelar logo de cara que foi Acã? Eu acredito e interpreto que Deus estava dando uma segunda chance para Acã. Deus deu uma oportunidade para ele se arrepender, para ele confessar o pecado, porque ele revela para Josué, ele fala o que aconteceu e fala: olha, amanhã, pela manhã, faça isso, separe a tribo, separe os homens, separe a casa até chegar no menino. Então eu imagino que naquela noite Israel inteira dormiu com a cabeça coçando. Será que fui eu? Gente, eu acho que os matriarcas reuniu a família e ficou: gente, quem foi? Vamos lá, vamos, imagina esse pensamento, Israel toda nesse conflito, assim, quem que está afastando a presença de Deus? Vamos tentar descobrir. E agora imagina como estava Acã na casa dele, sabendo disso. Ele falou: amanhã vamos revelar. Eu estou com um negócio aqui guardado. Mas será que fui eu mesmo? Será que... Não, isso aqui é pouca coisa. Talvez não seja eu. Imagina, eu só roubei pouca coisa aqui. Acho que não deve ser eu, não. Só que ele deve ter dormido com a pulga atrás da orelha. Vocês concordam? E aí eu imagino nesse momento, lá pela manhã, que começa. Josué lança a sorte e sai a tribo de Judá. Aí Acã, eu sou da tribo de Judá, meu Deus. Aí separa as famílias, aí sai a família dele. Aí, meu Deus, a minha família. Vamos descobrir. Aí da família separa os principais homens. Aí chama ele. Imagina como ficou o coração de Acã até ser chamado. Ele não se dobrou, concorda? Ele não aceitou. Eu acho que até o último momento, até chamar o nome dele, ele ficou relutando com ele mesmo. Assim, acho que não fui eu não. Deve ter sido meu irmão, não é possível. Eu estou com um negócio guardado ali, mas não fui eu não. Ele deve ter ficado relutando. Isso aqui é eu que estou dizendo, tá bom? Não está na Bíblia não. Deve ter ficado relutando. E quantas vezes nós fazemos isso? O pecado é apontado, nós sabemos do nosso erro, sabemos que estamos errados, mas a gente fica se justificando. Fica, não, talvez não seja isso. Isso é pequeno demais. Essa situação é muito pequena, talvez não. Nós ficamos relutando, e aí vai chegar o momento em que será exposto. Me ajuda aí, dá fogo. Manda fogo. Isso. Sentiu fogo. Chegará o momento. E eu vejo que o fato de estar falando aqui hoje, trazendo essa pregação, e esse mês, que é o mês da transformação, nada mais é do que Deus dizendo para a Igreja Evangélica Congregacional de Guaianazes: eu estou dando uma segunda chance para vocês. Eu não vou envergonhar esse povo. Eu não vou deixar esse povo ser derrotado. Então Deus está falando para nós hoje: qual é o pecado que nós estamos escondendo? O que está lá no fundo que não foi tratado? O que está escondido lá embaixo, lá no fundo, que a gente não traz para ser revelado? O que está atrapalhando o povo de ser transformado, de progredir? Deus está dando uma segunda chance para você hoje, meu irmão. Não perca essa chance. Se for preciso, hoje mesmo, se conserte com Cristo. Se você não sabe e está como talvez Acã, não, talvez não é comigo, peça para que o Espírito Santo que mora em você revele para você, para que você seja tratado, transformado, em nome de Jesus, para que a glória de Deus seja estabelecida na sua vida. Amém? Vamos lá, 19 a 24. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele,
e declare-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e toda Israel com ele tomaram Acã filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram ao vale de Acor. Vamos até aqui. O que chama minha atenção aqui é que nós conseguimos ver a diferença entre se arrepender e o que faz alguém quando está com remorso. Por mais que Acã escondeu até o último momento o pecado dele, quando ele foi pego, ele é tomado por um arrependimento do que ele fez. E como nós podemos observar isso? Quando ele começa a confessar, sabendo que precisa ser limpo, transformado, ele começa a falar tudo. A gente pode ver lá que ele fala: olha, eu roubei uma capa babilônica, ela é assim, assim, assim. Eu roubei tantos quilos de prata, se estivesse centavos, eu roubei 2.572,16 centavos. Eu roubei. Ele começa a falar tudo. E aí ele fala: ó, está escondido em tal lugar, está dessa forma, assim, assado, tá. Aí o povo, Josué manda lá e estava exatamente como ele falou, como ele descreveu. E eu vejo que isso é um verdadeiro arrependimento. Quando você fala: ó, errei, fiz isso, dei mancada e preciso ser consertado. Isso é quando nós estamos arrependidos. Quando você está com remorso, e aí nós vamos entrar num tema que a gente tem discutido bastante, nós começamos a justificar o nosso pecado. Então eu imagino que se Acã não tivesse arrependido, ele talvez chegaria a Josué e falaria: olha, eu roubei sim a bolsa, mas o salário do soldado é muito pouco. O soldado não está ganhando direito aqui no meio de vocês. Eu vi lá, eu achei que era um presente de Deus e peguei. Ou então ele fala: ó, minha mulher está gastando demais, ela quer uma túnica nova, ela quer uma túnica da moda. Mas ele não discute, ele não começa a falar, tentar se justificar, ele só confessa: olha, pequei, roubei, foi tanto, está em tal lugar e estou arrependido. Essa é uma grande diferença, porque quando você tem remorso e você tenta se justificar, nem você mesmo se convenceu de que está errado. E você tenta colocar a culpa em outras pessoas, em circunstâncias da sua vida, porque as coisas não estão legais, porque meu colega faz, porque lá no serviço é assim mesmo, a gente mente, porque... e por aí vai. E o pecado acaba que vai repetindo todos os dias, porque o remorso é um sentimento de que algo não está legal, só que esse sentimento passa, assim como a felicidade. Eu sempre pergunto: vocês estão felizes? Toda vez, porque a felicidade, ela muitas vezes é passageira aqui na terra. Você está feliz por determinadas condições. Se tudo está dando certo, você pode ser feliz. Se tudo está dando errado, você pode decidir ser feliz também. É uma condição, um sentimento que fala assim: não, eu decido ser feliz. Então quando eu chego aqui e pergunto para vocês: vocês estão felizes?
eu estou tentando estimulá-los a estar felizes, porque vocês estão na casa de Deus. Então, quando nós temos esse sentimento de que, não, é um remorso, estou passando mal aqui nesse momento, né? Mas ele passa, e aí amanhã você está feliz e peca de novo, porque você está com remorso, não está arrependido. O arrependimento, ele dá nome ao pecado, ele faz com que você passe por esse processo de transformação. Então é importante você vasculhar o seu coração, é você trazer para Deus, é você falar: olha, eu fiz isso, aconteceu isso dessa forma, dar detalhes. Por mais que Deus sabe, Deus tem entendimento de tudo, mas Ele precisa ouvir de você. Você precisa demonstrar para Ele que está arrependido e não com remorso. E só dessa forma o pecado das nossas vidas vai ser tirado, vai ser tratado. Nós precisamos viver essa transformação. Vamos finalizando 25 até o fim. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apontou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Bom, amém. Pode parecer algo injusto essa punição que ele sofreu, muito forte, né? Acabou todo mundo sendo apedrejado, queimado. Mas se nós levarmos em consideração a época, na época era a época da lei, e a lei dizia que era olho por olho. O pecado de Josué fez com que o povo que Deus se afastasse de Israel. E quando eles foram para a batalha, eles foram derrotados. E naquela batalha, como nós lemos lá no começo, 36 homens foram mortos por causa do pecado de Acã. Então, quando ele é julgado por conta dessas mortes. As 36 mortes saem na culpa dele. Por isso essa punição tão alta. Foi tirada a vida de Acã. Mas é algo da época, né? Os irmãos entenderam? Mas isso é conflitante para nós. Como eu falei, o nosso pecado, o nosso mal fere o corpo, nós somos o corpo. Isso aqui é mais uma amostra de que o corpo todo, por causa do pecado, pereceu. Então, meus irmãos, é de extrema importância que cada membro desse corpo esteja alinhado. Não é só eu que estou vindo aqui pregar, que preciso cuidar dos meus dias, porque eu prego na igreja. Não é só o Igor que toca os louvores, que precisa vasculhar o coração dele, porque ele está levando a igreja a adorar. Não é só os pastores que têm responsabilidade do peso da igreja. Meu irmão, cada um de vocês carrega a responsabilidade de onde essa igreja vai ir, para que caminho nós vamos, para onde Deus vai nos levar. Depende de cada um de nós. O que é mais importante, o dedo da mão ou o dedo do pé? Alguém consegue me responder? Os dois têm extrema importância. O que é mais importante, o pulmão ou o coração? Não que eu sou físico, hein? Pera lá que você vai falar. Os dois são super importantes, meu irmão. Quem é mais importante? O pastor ou o irmão que arrumou as cadeiras? Vocês conseguem entender? Conseguem entender a importância de estar num corpo? A importância de estar dentro de uma igreja? Sozinho, a gente não vai para lugar nenhum. Sozinho não dá. Sozinho a gente não consegue tratar um ao outro. Nós precisamos ser corpo e família. Nós falamos muito isso. Nós tratamos muito isso. E aí a gente quer ser corpo só na alegria. Quando meu irmão está feliz, eu estou feliz. Churrascão de domingo quando não é de manhã, ô glória. Mas quando o irmão falta, não vem, a gente nem liga. A gente nem pergunta como ele está, o que aconteceu.
Quando o irmão falta, ele não justifica para ninguém. Não tem problema, eu estou faltando hoje, mas o pastor entende, eu trabalho muito. Tem faculdade, não importa lá não, o pessoal vai achar não, está tudo bem. E a gente não justifica a falta. Ontem meu coração ardeu de poder estar aqui, eu corri, a gente chegou um pouquinho em cima do horário, acabei ficando com vergonha, confesso que fiquei com vergonha de entrar no final do culto, mas ainda consegui ouvir um pouquinho ali, falei, vou preparar. Só que antes eu mandei mensagem para o falei, não vou conseguir chegar a tempo, você consegue ir ajustando as coisas aí? Pô, por que eu fiz isso? Porque eu sou importante? Porque sem mim o som não ia ser ligado? Não, as coisas iam acontecer. Só que eu entendo que eu estou dentro de um corpo. E se eu não estou conseguindo, meu irmão me substitui, meu irmão me ajuda, meu irmão me auxilia. E aqui no caso é meu irmão de sangue. Mas eu poderia falar para qualquer um de vocês. Vocês conseguem entender a importância de vocês nessa igreja? Todo mundo? Estão me ouvindo? Conseguem entender? Conseguem entender o que um pecado maltratado, um pecado que está escondido, um pecado que está ocupado, pode trazer sobre a igreja? Meu irmão, quebrante o seu coração. Deus está te dando a segunda chance. Vamos nos tratar, vamos ser transformados. Amém? Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Abra 1 Coríntios 15. Vamos ver 42, 44. Eu já cheguei no final. Nós falamos sobre aceitar Jesus e ser batizado. Nós falamos sobre o processo de transformação dia após dia. E agora nós esperamos Maranata, agora vem Senhor Jesus, para que essa última transformação aconteça. Está escrito assim: assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se ao corpo em corrupção, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Próximo. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Esse é o meu e o seu corpo, amém? Semeia-se em corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Então chegará um dia em que a nossa transformação será completa. O seu corpo não será mais este corpo. O seu corpo com dores, com coisas que nos machucam, com fome, com sentimentos de tristeza, amargura, rancor, com familiares longe de nós, com tristeza. Esse dia acabará. Toda dor, todo sofrimento será passado. E nós vamos nos encontrar com o nosso amado. Nós vamos nos encontrar com aquele que nós almejamos. Nós vamos encontrar com os nossos amados, os que já se foram. Nós vamos encontrar com os que já se foram, meu irmão Maria. Eles vão estar lá, com o corpo transformado, sem dor, sem problemas de saúde, na pele, nada. Um corpo transformado, um corpo glorificado. Lembra que eu falei sobre a glória de Deus? Que Deus não divide a glória com ninguém? Quando Jesus voltar, a glória dele será sobre o nosso corpo. Teremos um corpo glorificado. Já parou para pensar nisso? Tudo por Jesus, tudo por Ele, para Ele. Transformação, a transformação final. Meus irmãos, nós não podemos ficar esperando a volta de Jesus como um ladrão. Sabe, a passagem fala que o ladrão vem à noite. O ladrão vem como de noite, né? Jesus vai voltar como um ladrão que vem à noite. Ninguém vai saber, ninguém vai avisar. Eu te pergunto, isso é para quem vive em iniquidade, para quem não se importa com o pecado, para quem está pecando todo dia, né? Está lá só com remorso, mas isso aqui não é bom, e aí peca de novo, peca no outro dia. Para quem não conhece Jesus, que está na vida pecaminosa de iniquidade, quando Jesus voltar vai ser uma surpresa. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Cadê aquele povo doido lá na igreja? Para eles vai ser uma surpresa. Agora, para quem vive transformação todo dia, para quem acorda, Deus, o que eu posso te glorificar no nome hoje?
O que eu vou fazer hoje para exaltar o teu santo nome? Deus, eu pequei hoje, me perdoa, me trata, me transforma. Quando Jesus voltar, eu estava esperando esse dia. Não vai ser surpresa nenhuma. A noiva espera o noivo todos os dias. E o nosso noivo está chegando. Nós precisamos estar com vestes brancas, transformados. O processo de transformação vai ser completo quando ele chegar. Mas enquanto ele não chega, a noiva está adornada. A noiva está limpa, cheirosa, bonita. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Fale nesse momento. O que está acontecendo com você? Fale para Ele. Fale para Ele. Confesse para Ele o pecado que tem te afastado da presença de Deus. Confesse as vezes em que você errou. E por conta de você, da sua atitude, a igreja está atrasada. A igreja não se transforma. A igreja não prospera. Independente do tamanho do pecado, confesse agora para Ele. Ele está te dando uma segunda chance. Ele quer te limpar, Ele quer te transformar. Jesus, estamos aqui, Pai. Estamos aqui e queremos ser transformados, Jesus. Queremos ser igual a Ti. Pai, às vezes é difícil. Às vezes o pecado, ele cuida de nós de uma forma que nós não percebemos. Nós pecamos e não damos valor. Deus, tire isso de nós, Pai. Nos limpe deste pecado, nos limpe do mal que a Tua igreja está cometendo. Cada um dos meus irmãos, até aqueles que não vieram hoje, que o Teu Santo Espírito nesse momento traga revelação para eles da Tua palavra. Pai, nós queremos ser uma igreja, um corpo, uma noiva, que Te aguarda ansiosamente. Nós queremos cada dia viver essa transformação que tem falado aqui nos domingos. Nós queremos parecer contigo, ter as nossas vestes limpas. Deus, limpa o pecado dessa igreja. Limpa a transgressão do nosso meio. Pai, nós não queremos ser como foi que aconteceu lá com Josué, na história. Nós não queremos enfrentar as lutas que essa igreja tem para enfrentar se o Senhor não estiver no nosso meio. Porque nós sabemos que nós seremos derrotados como foi o povo de Israel. Deus, nós sabemos que tem muitas batalhas que nós precisamos enfrentar e nós estamos dispostos. Mas nós precisamos que o Senhor nos acompanhe, Jesus. Tu que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, nós precisamos da Tua presença nas guerras, ó Pai. Então limpa a Tua igreja, Pai. Limpa cada um dos seus membros, Jesus. E o Espírito Santo coloque em nosso coração a importância que nós temos neste corpo. Coloque para nós o amor que essa igreja tem por nós, Jesus. Para que a gente possa andar em conformidade com a Tua palavra. Tua palavra que é a verdade. Nós queremos ser transformados todos os dias, ó Pai. Nos trata. Espírito Santo, tenha liberdade para tratar dos nossos corações. Para nos mostrar os nossos erros e nos mostrar os nossos acertos. Para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Leve essa palavra para a tua casa. Faça com que isso seja verdade no seu dia a dia. Todo dia sendo transformado, sendo renovado. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?